E o São Paulo, que não tem dinheiro para contratações, está perdendo 2 milhões de euros, que viriam do grupo do Chelsea. Você vai lembrar que algum tempo atrás o São Paulo vendeu o lateral Ângelo para o Strasbourg, jogador da base, só 16 anos de idade na oportunidade, hoje com 17. A operação foi fechada em 5 milhões de euros fixos ou 32 milhões de reais. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. 2 minutos. Só que o Ângelo nem sequer treinou no time de cima, apesar de toda a dificuldade com a lateral direita do São Paulo. Nem Cédric Soares, nem Mike conseguiram dar conta do recado. É bem verdade que nessa temporada, a partir de um reforço do Mirassol, a coisa deu uma bela melhorada. O Ângelo, que hoje tem 17 anos de idade, vai fazer a pré-temporada com o Strasbourg. Ele viaja nos próximos dias para se juntar ao pessoal do Strasbourg. A negociação em definitivo para o time da França só pode acontecer em outubro, quando ele completa 18 anos de idade. Mas a pedido do Strasbourg, São Paulo acabou por liberar o atleta. A pergunta que eu deixo para vocês é: se o Ângelo já está disponível, pronto para fazer parte da pré-temporada do Strasbourg na França, por que não foi utilizado pelo São Paulo em momento algum? Por que isso nunca nem foi alvo de debate? E olha que no São Paulo sub-20, apesar de ter 17 anos de idade, o Ângelo fazia enorme sucesso. Foram 17 partidas com 2 gols e 2 assistências, titular absoluto do sub-20. E dessa maneira o São Paulo deixou de faturar 2 milhões de euros, que equivalem a mais de 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Para um clube com enormes dificuldades financeiras, talvez tenha sido um enorme equívoco. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo fez jogo-treino nesse sábado contra o Juventus, time recém-promovido da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e acabou no empate em 2-2. André Silva e Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tricolor que ainda faz mais um amistoso no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. A última sobre o São Paulo. Dória, que havia deixado o tricolor após ameaças contra ele e sua família, é novo reforço de um time da segunda divisão na Turquia, a equipe Batman Petrospor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então o Boca, ele acaba de perder, quer se livrar urgentemente ali do Cavani. Cavani vazando no Boca Juniors, o Boca fica sem o camisa 9. E o Boca não quer ter o Zezinho da base. Ele quer ter um cara tipo Cavani, tipo Caleri. Caleri sempre esteve no radar do Boca. E o Caleri agora, ele não renovando com o São Paulo, claro que o Boca é uma das opções. E das mais calientes, as mais quentes possíveis. O Caleri, então, poderia ir para o Boca por não aceitar a proposta de renovação do São Paulo? Sim, com certeza. E como é que fica o São Paulo com o centroavante? Vai colocar o Rian? Duvido, porque o Rian é um cara para ser vendido. O São Paulo não considera o Rian hoje como um reforço, um aporte técnico, e sim como um aporte financeiro. O Harry Macis, ele não é o Dorival. O Dorival olha pro Rian e vê um jogador. O Macis olha pro Rian e vê dinheiro. Então o São Paulo, ele vai sabotar o Dorival na primeira oportunidade que o Rian fizer 2 gols, chegar o Ajax, chegar o sei lá qual, vem buscar o Rian, ele vai embora. E aí o São Paulino fica de novo com André Silva, Tapia e Caleri. Talvez nem Caleri, André Silva e Tapia. E isso não é time pra ter Dorival. Não dá pra você colocar o André Silva e Tapia pra jogar com o Arthur e com o Vitor Sá e com o Marcos Antônio, com o Lucas Moura. Eles não estão condizentes com a altura do São Paulo e nem tampouco com a altura dos companheiros dele. Você coloca o Tapia com o Luciano, é bronca o jogo inteiro. Você coloca o André Silva com o André Silva não acompanha a frequência. O Luciano querendo chutar, o André Silva não entende o jogo. O Arthur querendo correr e tocar pra área, o André Silva não entende a área. Você tem o Lucas Moura que dribla, precisa de um pivô, o André Silva não sabe fazer o pivô. Então fica realmente complicado de você ter esse cara que destoa tanto ali. O Caleri poderia ser em boa fase, mas por enquanto ele nem boa fase tem. O Cavani seria esse cara? Trocar Cavani no Caleri? Pega o Cavani que fica livre no mercado e traz pra cá e facilita pro Caleri ir embora. Você economiza uma grana do Caleri e gasta quase a mesma coisa que o Cavani. Talvez um pouco menos. O Cavani hoje já tá mais velho. É um jogador muito veterano e mais velho? É, mas tendo o Vitor Sá, Ferreirinha e o próprio Arthur e Marcos Antônio, você tem um time rápido. Então ter o Cavani com um time ao redor dele todo rápido seria uma coisa interessante. Claro que o Luciano também não é rápido, e aí seria problemático, mas o Cavani é malandro de bola. O Cavani, ele tem uma história na Europa, que ele começa ali no Napoli, era Lavezzi e Cavani no Napoli, não era Lazio, era Napoli. Aí depois disso ele pega Manchester United, ele pega Paris Saint-Germain, ele é um jogador de Copa do Mundo com destaque pleno e amplo, é um baita jogador de futebol.
O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.